Olá pessoal, tudo bom com vocês? Um feliz 2020 para todo mundo. E eu estou iniciando os nossos vídeos, né? Hoje para falar mais um pouquinho para vocês a respeito da reforma da Previdência, né? Que foi aprovada e foi publicada, promulgada a lei em novembro de 2019 e já está em vigor. Ou seja, os benefícios agora serão concedidos conforme a legislação nova, desde que a pessoa não tenha o direito adquirido, tá? O que é o direito adquirido? O direito adquirido é eu completei todos os requisitos para aquele benefício que eu pretendo antes da data da reforma. Então, antes da data da reforma eu já tinha completado, eu só não pedi. Eu só fiz o pedido posteriormente. Então, eu tenho direito adquirido às regras antigas. Isso para qualquer tipo de benefício funciona desta forma, tá bom? Mas hoje o que eu queria falar com vocês é a respeito da pensão por morte. Muitas pessoas estão com essa dúvida. Elas têm me perguntado: como que vai ficar a questão da pensão por morte cumulada com uma aposentadoria? Então, vamos dar um exemplo. Eu sou aposentada por idade e o meu marido faleceu. Então, é isso que elas estão na dúvida. Meu marido faleceu. Eu tenho direito a pedir a pensão por morte? Isso faleceu após a reforma, né? Tem sim, tem o direito de pedir a pensão por morte e ela vai ser concedida, se o óbito for posterior à data da emenda, ela vai ser concedida da forma da legislação atual, ou seja, o valor não vai ser mais de 100% do valor da aposentadoria que essa pessoa que faleceu recebia se ela era aposentada. Ok? Vai receber quanto então? Essa é a dúvida também. Mas quanto que eu vou receber? Vai receber uma cota que eles chamam de cota familiar de 50% mais 10% por dependente. Então, no exemplo, ela é aposentada por idade, o marido era aposentado também e faleceu. Ela tem o direito a receber a pensão por morte? Tem. Quanto ela vai receber? 60% do valor daquela aposentadoria que o marido recebia. Aí a gente vai entrar num outro cálculo, esse é um primeiro cálculo, tá? Aí vamos supor que a aposentadoria desta mulher era de 5 mil reais e a pensão por morte, ou seja, a aposentadoria que o marido dela recebia era de 4 mil reais. Ela tem o direito de ficar com o benefício de maior valor inteiro. Então, é o de 5 mil, né? Então, ela vai ficar com aquele de 5 mil. E o que vai acontecer com a pensão por morte? Primeiro, eu vou fazer a 4 mil que ele recebia, eu vou fazer o cálculo de 60% dos 4 mil. E depois, ainda existe uma regrinha onde eu vou ter que fazer o cálculo, porque eu tenho redutores para quem recebe mais de um salário mínimo. E aí eu vou ter um redutor, se for de um salário a 2, se for de 2 a 3, se for de 3 a 4, e vão tendo alguns redutores a serem calculados. Então, nesse exemplo, a pessoa vai receber aí em torno de 2 mil reais, mais ou menos esse valor, tá? Ou seja, não vai receber mais aquele valor que era de 4 mil. Infelizmente, a normativa agora é essa. Quais seriam as exceções? A exceção é quando o pensionista possui uma deficiência intelectual grave, uma deficiência mental. Nesses casos, é lógico que vai passar por perícia médica, né? Vai se levar os atestados, os documentos médicos, relatórios que comprovem que a pensionista se encontra nessa situação de uma deficiência grave, e a gente vai ter que ver o que o INSS vai considerar como uma deficiência grave, né? A gente não sabe ainda. Mas, nesses casos, ela receberia o 100% da pensão por morte, o 100%, ou seja, da aposentadoria deixada pelo, no caso do nosso exemplo, pelo marido. Entenderam? O que não vai prejudicar? Se for, por exemplo, meu marido recebe um salário mínimo, eu recebo um salário mínimo, aí o marido faleceu,
não vai ter modificação, né, de valores, porque é um salário mínimo, não vai ter redutor, não pode ser um benefício pago abaixo do mínimo, então nesses casos ainda a pessoa não será prejudicada, mas nos valores acima haverá uma redução considerável aí na pensão por morte. Mas voltando àquilo que era a dúvida, pode acumular pensão por morte e aposentadoria pós emenda constitucional 103, que começou a viger agora em novembro de 2019? Pode acumular os dois, sim. Valor depende, faleceu antes da emenda, faleceu depois da emenda, vai ser os 60% caso ele fosse aposentado. Tem outra coisa, se ele não era aposentado, vai ser feito o cálculo como se ele fosse um aposentado por invalidez. E o cálculo vai ser feito de que forma? Eu vou somar todos os salários de contribuição de julho de 94 até o óbito dele, vou fazer uma média daquelas, né? Vou somar tudo, deu um determinado valor, vou ver quantas contribuições tem 200 contribuições, divido por 200, né? Fiz a média e cheguei num valor. É esse valor? Não. 60% desse valor, mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição, beleza? Então, quer dizer o quê? Se eu trabalhei menos de 20 anos ou até 20 anos, eu vou ter só os 60% daquele valor. E aí, esse é o valor da aposentadoria dele. Depois eu vou fazer o valor da pensão. A redução é grande, né, gente? Dá para perceber que é grande. As dúvidas, acredito que ainda devam estar aí surgindo na cabeça de todo mundo. Então, vamos gravar novos vídeos, vamos tirando as dúvidas. Quem tiver dúvida, pode colocar aqui. Quando você for fazer o pedido, for fazer a solicitação, eu aconselho, procure um advogado previdenciário, especialista, que possa te dar um suporte para que você não seja ainda mais prejudicado do que a própria lei já causou, né, esse prejuízo na vida dos segurados aí do INSS, tá bom? Eu vejo vocês na próxima, um beijão, fiquem com Deus.